Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do ano passado de todas as dicas de segurança do Valdemar Pellegrino. Até daqui a pouco aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café Corporativo aqui no canal 25, iniciando o ano de 2024, sejam bem-vindos. Feliz Ano Novo para todos vocês, todos que nos acompanham. Feliz Ano Novo, Pellegrino. Muito obrigado por ter voltado aqui. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui nessa casa, muito bem gerenciada por você. E é um prazer ter você no primeiro programa do ano, né? Que nós vamos fazer hoje aqui uma retrospectiva falando um pouco a respeito de segurança, uma vez que nós estamos ainda em férias, em especial férias escolares, e temos um cuidado especial com crianças e com adolescentes. Eu acho que é um bom assunto para a gente tocar no dia de hoje, né, Pellegrino? Ao longo desse trabalho que nós estamos juntos fazendo, várias foram as dicas, principalmente na época de férias, né, escolares, em que a responsabilidade dos pais dobram de tamanho. Sim, e o interessante é que nesse momento aqui, a gente está mais vulnerável em relação a isso também. Então, nós acabamos de vir de um dezembro quente e nós tivemos muitos episódios de crianças perdidas em praia, crianças entrando no mar, muitas vezes sem a supervisão. O que a gente pode orientar os pais em relação a esse tema em especial? Então, o acúmulo de pessoas nas praias na época de férias nos remete a alguns cuidados que a gente deixa para segundo plano. Já foi dado várias dicas ao longo desse tempo que nós trabalhamos. Primeira delas, coloque uma fitinha no braço da criança com o nome, telefone do responsável. Coloque a criança com uma camisa aquela de segunda pele, com cor chamativa, verde neon, laranja, e também com o telefone e o nome da pessoa responsável. E é muito normal as crianças se perderem na praia. Isso é uma coisa rotineira. E algumas praias, como já foi falado aqui, de São Paulo, toma como técnica, quando se acha uma criança perdida, os banhistas batem palma e ficam batendo palma para chamar atenção dentro da praia e, com certeza, chamam a atenção do pai. Então, muitas crianças perdidas, graças a essa técnica, são reencontradas pelos pais. Um outro detalhe muito importante é orientar sempre os seus filhos. Em caso de perda, procure um salva-vida. Ou se loque, né, dentro da areia da praia, muito próximo a uma barraca dos salva-vidas. Isso também ajuda muito a referência orbital da criança. O ideal é que não perca de vista. É lógico. Mas uma vez que aconteça um desvio, ter algumas técnicas também como plano B, é isso? Isso. E tem alguns casos, até um case histórico, né? Cada um sabe a agitação do seu filho. Então nós vimos uma vez na praia, eu com a minha família, uma mãe com 2 crianças numa coleirinha de braço, tipo cachorro. Sim. Aí as pessoas falam, pô, olha essa mãe, como é que pode fazer um negócio desse? Filho não é animal. Mas, cara, isso é uma questão de proteção. Então, e por mais má impressão que isso gere, para mim é extremamente correto que o faça. Ponha no bracinho de cada uma das crianças e aí vem as cordinhas, né? Que liberam elas para ir na frente, ao lado, do jeito que quiser. Melhor do que perder. Melhor do que perder. E aí a gente está falando mais da criança mais nova, mas quando chega naquela fase da adolescência, existe uma outra preocupação. Porque nessa fase da adolescência a criançada já quer realmente ter liberdade. Sim. E aí se perde meio que intencionalmente. Faz sentido isso que eu estou falando? Bom,
além de fazer sentido, os hormônios são aflorados nessa fase do adolescente, né? Eles acham já que são adultos, mas também não têm a inteligência responsável daquilo que está fazendo. Então, o que a gente aconselha? Na verdade, quando a gente fala adolescente, é de 14 aos 16 anos, que vai para a rua sozinho, vai para a balada sozinho, a mãe fica em casa, né, agoniada. Coloque o sistema de rastreamento corporativo no celular, tá certo? Até para acompanhar, não para bisbilhotar o que o filho adolescente está fazendo, mas dá uma posição de localização da onde ele está. E tem que bater essa história. Na nossa casa, na minha casa, eu tenho um gerenciamento de crise entre eu, minha mulher e meus filhos. Então, todo santo dia, todos sabem aonde estão cada um. Não para bisbilhotar o que está fazendo, para ver se aquilo que falou que estava fazendo realmente é a realidade do que a gente está vendo. E aí tem um case pessoal meu, justamente isso, uma das minhas enteadas, quando era menor, 14, 15 anos, ia para a escola sozinha. E aí, num certo momento, ela tomou o ônibus errado. Ao invés de pegar o ônibus que voltava, voltou a pegar o ônibus que ia. E foi parar numa área de risco. E graças ao sistema de monitoramento, em tempo real, a gente foi coordenando a ela e ela conseguiu fazer o retorno em segurança. Quando a gente chega nessa fase com os filhos adolescentes, nós temos algumas preocupações. Primeiro porque eles próprios, às vezes, criam situação de se desconectar com os pais, ou seja, de se perderem intencionalmente, muitas vezes motivados pela internet. E pela turma. Pela turma, na verdade, porque é bacana, é popular. Eu quero ser incluído isso, na turma. Nos loucos, né? É. Nos loucos que fazem coisas que talvez seja fora daquilo que é a rotina, daquilo que é o orientado pelos pais. Eles querem mostrar coragem e acabam se metendo em algumas roubadas, né? A internet hoje é um problema nesse sentido? É uma ferramenta do bem, mas também é uma grande ferramenta do mal. Eu acho que hoje a humanidade se linka tanto na internet que esquece de relacionamento pessoal. Então, por exemplo, aconteceu aqui em Jundiaí um evento num clube. Marcaram-se duas turmas, uma festa no mesmo clube, no mesmo horário. E aí, pelo celular, começaram a montar um aviso coletivo de como eles chamam, né, um rolezinho. E aí, esta turma dessa escola não se dava bem com essa. E o rolezinho foi marcado no mesmo clube, no mesmo horário. Ou seja, um prato cheio para dar confusão, na verdade. Perderam a mão, realmente tiveram bastante problemas para apaziguar, sem falar que quando junta uma população de adolescentes, aí junto com ele vem o dano e a depredação. E aí existe também todo aquele risco que a gente tem que ter essa preocupação, que são os sites de relacionamento, que os adolescentes muitas vezes eles passam por adultos nesses casos, né? E se inserem nesses sites de relacionamentos e acabam também sendo vítimas de convites mal intencionados ou até o contrário. Do primeiro encontro, né? Eu acho que esses sites de relacionamentos teria que ter uma gama de controles que não temos hoje neles. Então, várias quadrilhas especializadas já estão preparadas para fazer este primeiro encontro, sair para um segundo local e nesse segundo local acontece um sequestro dos relâmpagos. Pellegrino, vamos dar um intervalinho aqui. Vamos. A gente daqui a pouco volta para uma entrevista com o Valdemar Pellegrino. Enquanto isso, vamos ver o comercial do Grupo Ethics. Vamos conhecer a empresa do Pellegrino. Até daqui a pouco.
Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Valdemar Pellegrino, que é CEO do Grupo Ethics, que é nosso apoiador aqui no Café, que está toda semana aqui conosco e que hoje vem trazer um pouco mais aí desse conhecimento em segurança, falando a respeito de crianças, adolescentes, daqueles jovens que nesse momento de férias estão mais vulneráveis aí a possibilidades de entrarem em risco, né, Pellegrino? Tem como a gente já falou no primeiro bloco, tem o excesso até de internet, né? Não tem aquele período de escola que é travado. Então aumenta o risco por conta disso. Exatamente. E aí a gente começa a pensar como que é a rotina desses adolescentes. Porque na nossa época de adolescente o mundo era um pouco diferente, né, Pellegrino? Eu, por exemplo, aqui em Jundiaí não tinha problema de sair 2 horas da manhã do Grêmio e ir para casa a pé. Saía do clube e ia embora para casa a pé e estava tudo certo. 5 horas da manhã, parava na padaria, já tomava o café e ia dormir. Acontecia muito isso e nunca houve nenhum evento mais grave. Agora, hoje nós estamos numa outra época e faz sentido ter a preocupação, correto? Correto. Então, na verdade, com as férias escolares, né? Crianças como adolescentes usam em excesso a internet e usam em excesso o WhatsApp para marcar encontros com as turmas, né? Com as galeras, como eles chamam. E aí tem os adolescentes, que marcam muitas festas, muitos encontros. E nesses encontros, muitas vezes, o pai levar, como eles chamam, né? No jargão da meninada, é mico. Ô pai, não vai me fazer passar mico, né? Então eles usam bastante carros por aplicativos. E aí também nós temos que tomar alguns cuidados com esses veículos por aplicativos. Ao chamar o veículo, você veja, antes de entrar no carro, o adolescente tem que se preocupar em ver o modelo e a placa, certo? Olhar no aplicativo a quantidade de viagens que esse motorista já fez e a nota que ele tem no aplicativo. Ao entrar no veículo, antes de pôr o segundo pé, ele olha a fisionomia do motorista e olha a placa de identificação desse motorista. Isso já reduz bastante o risco. É único? Não sei. Tem alguns pais hoje têm o Uber de confiança. Os motoristas que ficam à disposição dos filhos e que têm hora marcada para levar e para buscar. Eu acho que isso é uma grande proteção também, porque esse motorista de confiança já foi checado pelos pais, né? Eu acho que faz mais sentido a gente ter esse motorista de confiança do que a gente deixar o filho vulnerável, às vezes até para vir para casa de carona com um amigo que eventualmente seja maior de idade. Eu, obviamente, que fui adolescente e não fui tão santo assim, né? Então, era comum, na época, a gente ter aquele amigo que nem era maior de idade, nem tinha CNH dirigindo. Sim. E a gente pegava carona e voltava para casa com um garoto de 17 anos dirigindo sem carteira. Que em alguns casos até pegava o carro do pai escondido, sem o pai saber. Ou até um motorista habilitado, mas jovem e que bebeu. Então tem que ter um cuidado nesse sentido também, né? De muita orientação aos filhos, mas também de um certo cuidado para que ele não se meta nessa história de pegar uma carona com alguém que não está em condições de ser motorista. Então, essa responsabilidade, que eu chamo de responsabilidade emocional do adolescente, ela tem que começar cedo. Por exemplo, não é o pai que vai falar, porque o que o pai falar, muitas vezes, não vai ser somatizado pelo adolescente. É o adolescente que tem que ter esse autocontrole. É o adolescente que tem que montar na cabeça dele o motorista da rodada.
seja maior ou seja menor, o risco do menor é muito grande, né? Mas que você veja, que você sinta que aquele motorista, legal ou ilegal, está naquela balada com você e não está em condição de dirigir, cara, você, adolescente, tem que tirar a chave daquele carro, deixar o carro onde está e pegar um Uber. E depois, no outro dia, o pai brigando, sem brigar, cara, é uma questão de proteção à vida. Então, eu acho que isso tem que vir da inteligência emocional do próprio adolescente. Não adianta a gente falar como pai, ô pai, você é coroa, é outro mundo, é outra época, é outro tempo. Não vai entrar na cabeça. É o próprio adolescente, não são todos, eu acho que tem adolescentes muito responsáveis, que tem que pôr isso como ponto pacífico na vida dele, no dia a dia da balada. E às vezes a gente vê o irmão mais velho orientando o irmão mais jovem. Porque muitas vezes aquilo que o pai fala, o que a mãe fala, não faz sentido para o adolescente. Mas sabe aquele tio, quase da idade? O garotão tem 16 anos, Todo o tio mundo dele quer ter um tio desse, né? Pois Porque além de tudo, ele leva você para passear na balada. E né? não é mico E não ir é com mico. o tio. Não é mico. É mico ir com o pai, né? Quer dizer, o garoto tem 16, o pai tem 40, é mico, né? Tem 50, é mico. Agora o garoto tem 16 e o tio tem 25, é legal, eu tô indo com um cara que tá tudo bem eu ir com ele. Então esse tio, ele exerce uma influência que pode ser muito positiva para a garotada. Com né? certeza. E voltando a falar em motorista de aplicativo, que eu acho que é muito legal essa dica para os adolescentes, cara, não é mico você ser rastreado no momento que você entrou no carro até o momento que você saiu. É uma tranquilidade para as três pontas. Para o motorista do Uber, que é um trabalhador, que trabalha muito, para você que está embarcado e para os seus pais, que têm a garantia que o trajeto está sendo feito sem anormalidade. A grande dica hoje são as meninas, que usam o aplicativo sozinhas. Hoje nós temos motoristas de aplicativo formados só por pessoas do sexo feminino. São mulheres que São dirigem mulheres para que mulheres. dirigem os aplicativos para as mulheres. Então isso, no mínimo, dá uma proteção e uma garantia de segurança para a menina que está lá embarcada. Isso aumenta um pouco, né, a possibilidade... Não de minimiza ser o uma- risco, É. mas aumenta a confiança, Sim. a sensação de segurança daquele usuário, daquela usuária, né? E sobre essa questão de rastrear, eu até hoje, dependendo do horário que eu saio de algum lugar, dependendo de onde eu estou, quando eu estou indo para casa, eu mando uma mensagem para minha esposa e mando a localização em tempo real. Sim. Poxa, eu faço isso, não vejo problema nenhum. Eu não estou fazendo isso no sentido de prestar contas. Eu estou fazendo isso no sentido até Proteção. dela me monitorar, né? Quer dizer, qualquer situação que aconteça, que ocorra, que saia da rotina, ela vai ver ali, epa, peraí, mudou o trajeto, ele não está vindo para cá. E ela faz a mesma coisa. Sim. Então aí já é um alerta para a gente poder ficar atento, né? Esse é um princípio básico do sequestro na mente criminosa. É o tempo. Então, quando você tem, o sequestrador sabe que você não presta conta para ninguém e que se você ficar 1, 2, 3 horas sem dar notícia, ninguém vai chamar atenção, ou melhor, não vai chamar a atenção de ninguém, esse é um princípio básico do sequestro. Você passa a ser um alvo fácil a ser sequestrado. Pelegrino, outra coisa também que tem acontecido muito nesse momento de férias, como você próprio disse, não tem mais aquele compromisso da escola, o garoto ou a garota fica o tempo todo dentro do quarto. Até recentemente teve uma reportagem grande aí numa dessas revistas eletrônicas aí da televisão, falando a respeito da geração do quarto. Aquele garoto que fica praticamente 12, 15 horas por dia dentro do quarto e muitas vezes o pai não sabe com quem que ele está falando, sobre o que ele está falando. Ele está lá supostamente jogando, mas você não entende exatamente como que funciona esse jogo, como fazer com essa garotada também para não criar um conflito em casa, mas que ao mesmo tempo a gente consiga dar proteção. Olha, já tem estudos, né, feitos recentemente
que quando não se tem o controle do tempo de utilização nas redes sociais, na internet, nos jogos, isso acaba gerando no adolescente ansiedade, obesidade, agressividade. Então, se o pai não tiver este controle, eu acho que regra dentro de casa, mesmo, é a privacidade do meu filho. Não, a privacidade do seu filho está lá com ele no quarto. Não deixe que feche a porta e controle o horário de utilização. O Brasil hoje, só para você ter uma noção, como já falamos numa dica anterior, é o 4º país em fraude pela internet. A gente vai fazer mais um intervalinho. Vamos para mais um patrocínio aqui. A gente volta daqui a pouco com mais Valdemar Pellegrino aqui no Café Corporativo. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Valdemar Pellegrino, falando a respeito de segurança, em especial de crianças e adolescentes. Pellegrino, a gente está falando tanto do hábito da garotada, dos pais, mas e vocês como empresa de segurança? Qual é a orientação que o colaborador da empresa de segurança, aquele especialista em segurança tem? Tanto na portaria quanto no monitoramento eletrônico, para colaborar também com as famílias, em especial nos prédios, nos condomínios que são monitorados por vocês? Então, na verdade, o processo de segurança, de identificação, é uma parte vital dentro dessa sensação de segurança da coletividade. O adolescente, embora more dentro daquele condomínio, ele às vezes tenta não burlar, é uma palavra muito feia, mas facilitar aquela quebra daquele procedimento. Exemplo, eles chegam em 5 no veículo. Todos os 5 têm que ser identificados. Se o filho do morador está dentro, ele vai tentar agilizar este processo. As empresas de segurança não podem deixar que isso aconteça. Agora, com a tecnologia, tem outros sistemas que a própria entrada é franqueada pelo sistema. Eu vou te visitar, o seu sistema lá de monitoramento, de controle de acesso, distribui um QR Code no seu celular e que chegando na portaria você automaticamente já está pré-cadastrado e se apresenta com o QR Code e é franqueado a sua entrada. Eu acho que esses protocolos devem ser seguidos no contexto agilidade, mas as empresas de segurança têm que fazer aquela vistoria padrão, abrir o vidro, baixar o farol, identificar todos no carro, porque já tiveram casos de pessoas, de assaltantes, que entraram em condomínios com 2 caras escondidos no porta-malas. Então isso é uma coisa que não se mede. Eu preciso ter a colaboração da comunidade condominial como um todo. Ou seja, o profissional que está lá na portaria, na segurança, ele tem que ter respaldo do condômino, do condomínio. E do próprio regulamento do condomínio. Tem que ser assim. Tem. Não pode ter a carteirada. Não pode, cara crachá, acabou na segurança. Muito bom. Pellegrino, muito obrigado aí pela oportunidade de falar contigo sobre um tema tão relevante quanto esse, principalmente nesse momento do ano aqui, que é janeiro, que é o momento que está todo mundo em casa, todo mundo com tempo livre. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que tenho que te agradecer, afinal hoje já são 79 dicas de segurança, né? E que eu fico muito contente e mais contente ainda porque nenhuma delas foi repetitiva. O seu público muitas vezes nos procuram para dar uma dica que aconteceu com ele que a gente transforma em uma orientação no seu programa. E é super relevante, né? Tem trazido aí um valor a mais aqui para o Café Corporativo. Muito obrigado, Pellegrino. Obrigado a vocês. E um excelente ano novo para todos nós. Café Corporativo fica por aqui, inicia o ano 2024 já em momento de aceleração e voltamos na próxima semana. Enquanto isso, você fica no nosso YouTube/Café Corporativo com todas as outras, com todos os outros programas que estão nessa universidade em sua tela.
Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.